Vamos lá? Você sabia que guardar mágoas pode estar bloqueando a sua prosperidade? Hoje eu vou te mostrar como liberar esse peso e atrair uma vida mais leve e abundante. Você quer saber como? Bom, meu nome é Gislene Marques, eu sou terapeuta integrativa, mestre Reiki, streamer de aplicativo, palestrante, mil e uma utilidades e uma pessoa que faz da leitura a sua paixão. O conhecimento, ele abre muitas portas. Então vamos abrir a sua porta da prosperidade? Por que que as mágoas, elas bloqueiam a sua prosperidade? As mágoas, elas são como âncoras emocionais. Lembrando que a âncora é para fixar você para baixo, é para parar. Então você vai sentir uma drenagem da sua energia. Você pode ficar preso ao passado. Você bloqueia o fluxo natural da abundância. Então, como é que eu posso resolver essas questões? Além disso, a mágoa, ela faz com que você tenha sentimentos baixos, sentimentos de nível inferior, né? Porque elas são pesos emocionais, elas são invisíveis e elas impedem você de prosperar. Estudos mostram que emoções reprimidas, elas não apenas afetam a sua saúde mental, mas também bloqueiam a sua capacidade de atrair abundância. Então, vamos dizer assim, o que a ciência diz sobre isso? O impacto das mágoas no corpo e na mente. Pesquisas em neurociência revelam que guardar mágoas ativa constantemente o sistema límbico, mantendo o corpo em um estado de estresse crônico. Esse estado aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, prejudica a saúde cardiovascular e imunológica, reduz a capacidade de foco e criatividade. E a gente sabe disso na prática. Quando a gente está magoado com alguém, o que a gente faz? O que a gente mais faz? A gente fica remoendo. Remoendo, remoendo, remoendo. Aquilo não parece que não sai da sua cabeça, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sabe? Isso vai drenando a sua energia. Isso vai trazendo e ativando os níveis de cortisol. Isso vai te estressando. Você começa a não raciocinar mais. Então, a mágoa, ela tem essas consequências, né? Agora, falando, por exemplo, da física quântica, nós entendemos que tudo é energia. Então, emoções como a mágoa vibram em frequências baixas, alinhadas com estados de escassez, como culpa e medo. A escala de consciência de Hawkins destaca que o perdão ele eleva a frequência para níveis de aceitação e amor, permitindo que a prosperidade flua. É uma libertação, é uma evolução. Isso está descrito no livro Poder versus Força. Né? Nós não precisamos fazer força para prosperar ou para estar emocionalmente bem. Nós podemos utilizar de níveis de poder. E como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lá, dos 3 passos, o primeiro passo. Reconheça e aceite as mágoas. E por que isso é essencial? Reconhecer a mágoa é o primeiro passo para tirá-la da onde? Da sua mente, do seu inconsciente. Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. E aí eu já posso dar aqui já começarmos com o nosso exercício. Liste as mágoas que vêm à sua mente e observe como elas afetam as suas ações diárias. Existe uma técnica do diálogo interno que você pode se perguntar como essas emoções têm servido ou prejudicado você. Por trás de toda mágoa, de toda a raiva, de todas as emoções, existe um aprendizado, uma crença, algo que pode ser
transformado. E aí nós vamos para o passo 2. Transforme a perspectiva. Lá vamos nós falar sobre ressignificação. Estudos em psicologia positiva mostram que dar um novo significado a experiências dolorosas pode reduzir sintomas de depressão e aumentar o bem-estar emocional. E na prática, como é isso? Por exemplo, identifique pelo menos 3 aprendizados valiosos que aquela situação trouxe para você. Pense como você pode usar esses aprendizados para crescer. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, eu fui no meu casamento, né? O meu ex-marido, ele me traía e eu aceitava, ele me traía e eu aceitava. Mas por dentro eu ficava ruminando aquilo. Aquilo me envenenava por dentro. E aí toda vez que ele aprontava, eu lembrava, eu não conseguia perdoar. Como que era que funcionava isso? Era assim, ele pulava a cerca, eu perdoava. Aí isso aconteceu por vários anos, durante 7 anos dentro do meu casamento. E eu sempre perdoava. Só que a cada ação, eu ia lá na primeira e tacava na cara dele. Eu falava que perdoava, mas eu não tinha perdoado. Porque toda hora eu lembrava ele da infidelidade dele. Isso não é perdão, né? Eu estava com a memória, eu não estava olhando para ela e eu não estava fazendo nada para que essa memória se transformasse. Eu estava apenas guardando mágoas. Então é muito importante você ressignificar, né? Olhar para isso. E aí, com o passar dos anos, eu passei a olhar. Isso influiu muito na minha prosperidade. Por quê? Como? Porque energeticamente eu fiquei muito tempo ligada ao meu ex-marido. Porque ele gastava mais do que ele podia, porque eu ganhava mais do que ele. E acontecia de eu guardei a mágoa, eu ruminei a mágoa e eu trouxe isso para o meu campo energético. Ou seja, se eu encontrar alguém, eu não posso prosperar, porque se eu prosperar, a pessoa vai me trair. Ficava girando quando você não tem a clareza desse estado. E eu descobri, quando eu descobri isso, a minha vida começou a dar uma pequena guinada em direção à prosperidade. Mas eu vou falar para vocês, levou mais de 20 anos para mim acordar. Eu já fiz vários processos de perdão, né? Eu perdoei o meu pai, porque meu pai era alcoólatra, ele batia na minha mãe, tentou matar a minha mãe, mas eu sempre mantive um padrão de amor. Eu ressignifiquei aquele aprendizado, né, por tudo que eu passei na minha infância. Eu não trouxe para uma convivência de tristeza e infelicidade dentro da minha vida. E isso vai para o nosso passo 3. Libere e abra espaço. Bom, segundo as terapias integrativas, né, como respiração consciente, o reiki, meditação, você pode se libertar energética e emocionalmente, porque esses bloqueios ficam associados às mágoas. Então, se você não olha para a mágoa, você não faz nada por ela, você fica com ela ali gravada no seu corpo, no seu campo emocional. E aí aquilo está sempre interferindo na sua vida. E é algo que a gente não vê conscientemente, é bem consciente. Vou falar um caso de um amigo meu que a gente fazia faculdade juntos e ele era um cara muito inteligente, mas chegava nas aulas de português, não conseguia desenvolver, ele não conseguia entender, ele não conseguia assimilar. E olha que a gente tinha um professor assim incrível. E aí numa conversa, o que foi descoberto? Que ele teve uma mágoa de uma professora lá da infância
e que ela falou que ele era burro, que ele não conseguia escrever, que ele não conseguia aprender e ele guardou isso com ele, né? Mas, poxa, uma pessoa que presta um vestibular, tudo bem, existem as facilitações, mas uma pessoa que presta vestibular tem que ter um mínimo de inteligência, né, gente? E aí, nessas conversas, a gente verificou essa questão. E aí eu ensinei para ele uma oração do perdão. E ele começou a fazer essa oração. Ou seja, resultado, TCC foi tranquilo, porque ele conseguiu se liberar dessa mágoa do passado. Ele desbloqueou que nem ele tinha consciência e com isso conseguia aprender melhor. Então, tem coisas que a gente pode olhar e não conseguir perceber que aquilo está afetando a sua vida. Pequenas rusgas, muitas vezes no nosso dia a dia, são as pequeninas coisas que ficam acumuladas, que se tornam grandes mágoas e que pode estar afetando a nossa prosperidade, né? Aquele chefe chato. Gente, eu tive um chefe que ele era insuportável. Todo mundo da empresa ficava doente. Ele pagava maravilhosamente bem. Nessa questão de pagamento, ó, era uma beleza, ganhava-se muito bem. No entanto, ele mexia muito com a nossa saúde mental, né? Toda hora era um comentário negativo e chamava a gente de burro e perguntava se a gente já tinha tomado merda líquida aquele dia porque a gente tinha deficiência no cérebro, e ele humilhava muito e as pessoas acabavam, sabe, tendo muito problema de saúde dentro da empresa. E a gente acumulava uma raiva. Eu tinha que estar fazendo oração constantemente para poder entrar dentro da empresa, porque senão eu não conseguia trabalhar. Tanto é que quando eu me desliguei da empresa, eu não conseguia arrumar outro emprego, porque eu não tinha consciência que tinha algumas coisas bloqueadas. Aí eu fiz um processo de perdão para esse meu ex-patrão e naquele momento eu consegui me liberar e consegui arrumar um trabalho para mim depois de tanto tempo sem conseguir, né? Então, o perdão, ele é uma limpeza energética do seu passado. Imagine que Cristo falou para perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar é o tempo todo momento você tem que fazer um trabalho de perdão. E ultimamente eu fiz uma descoberta que perdoar é não julgar. Você lembra lá na Bíblia que está escrito, né, num dos mandamentos, a questão do julgamento? Perdoar é não julgar. Por quê? Por que você fica magoado com alguma coisa? Por que você fica com raiva de alguma coisa? É porque você tem um conceito, você tem uma crença e você fez um julgamento. Isso é imperdoável. A traição, ela é imperdoável. E aí você não consegue movimentar a sua vida porque a crença tá lá. Muitas vezes você pode não ter consciência, mas o seu físico tem consciência. Tanto é, esse negócio de questão física, é assim, se você passa por uma situação de medo, só de pensar naquela situação, o seu corpo já estremece. Quando você tá com raiva, com mágoa, com ódio de alguém, quando você chega perto da pessoa, ela já te causa aquele incômodo, aquele mal-estar, aquela coisa. Isso é a energia. São as energias que precisam ser liberadas para que você possa ter uma vida mais tranquila. Então, o perdoar, ele está muito ligado à questão de não julgar. Se você trabalhar o não julgamento, você vai conseguir não ter que perdoar, né? Porque a gente acaba não guardando nada, né? Mas somos seres humanos. Então a gente tem muita crença para trabalhar, a gente tem muito conhecimento para aprender e muitas coisas para liberar. E aí eu venho
falar para vocês. E o que tudo isso tem a ver com a prosperidade? Prosperidade é dinheiro, mas não é só dinheiro. Prosperidade é bem-estar, é você ter saúde, é você ter alegria e principalmente poder gozar das coisas boas que a vida tem. De você poder sentir gratidão pelas coisas maravilhosas e pelo mundo incrível em que a gente vive. E é reconhecer a abundância. Então, assim, olha só, essa conexão com a prosperidade. Estudos em economia comportamental mostram que emoções positivas, elas aumentam a probabilidade de tomada de decisões estratégicas e criativas. Aí vamos ler ao contrário. Então, se as emoções positivas aumentam a probabilidade de tomada de decisões estratégicas e criativas, as emoções negativas, elas bloqueiam ou faz com que nós não consigamos tomar as decisões corretas. No campo da energia e vibração, frequências altas como o amor e gratidão, elas atraem oportunidades alinhadas ao nosso propósito. Muitas pessoas, elas conseguem ter dinheiro, mas muitas vezes elas não conseguem ter propósito, porque falta trabalhar algumas questões emocionais. Tem pessoas que têm um acúmulo de dinheiro, muitas vezes por raiva, por ódio. Tem um caso de um rapaz, assim, o pai dele havia mostrado para ele onde estava um dinheiro, né, em confiança, né, mostrou, ele guardou, mostrou. Nesse mesmo período, veio um amigo do pai dele lá visitar ele. E no outro dia, quando ele foi olhar, cadê o dinheiro? O dinheiro havia sumido. E aí esse rapaz foi acusado injustamente pelo pai. E acusado e surrado, né? E ele ficou num ódio muito grande do pai. Ele fugiu de casa e sabe aquelas coisas assim, foi embora e bateu no peito. Eu vou vencer, eu vou ter dinheiro para esfregar no meio da cara dele porque eu não fui culpado. E aí o tempo passou, ele foi buscando, ele conseguiu se tornar um advogado. Só que assim, ele conseguia ganhar dinheiro e o dinheiro ia embora. Ele vencia as decisões, tinham decisões positivas nos julgamentos que ele defendia, mas ele não recebia. Então ele começou a ter muito problema com a prosperidade. Por quê? Pela raiva, por estar com um propósito que não tem a ver com o ser humano. E todo aquele ódio, aquela raiva foi dissolvido durante a participação dele num evento religioso. Ele foi lá, ele aprendeu a perdoar, ele entendeu. Então, assim, primeiro que ele teve a consciência, é preciso perdoar. Principalmente na questão, na relação de paz, né? Mas isso aí é papo para uma outra live. Mas ele entendeu que ele precisava perdoar, que ele precisava ressignificar. Pois sim, ele se tornou um grande advogado, motivado, talvez pelo motivo errado, pela raiva, mas ainda assim ele se tornou um grande advogado. Ele ganhava dinheiro e o dinheiro ia embora porque ele tinha as motivações erradas. Então ele acabava atraindo clientes que não poderiam pagá-lo, né? Quando ele passou por esse processo de entender, ele passou por um processo que a gente chama de purificação da mente, que é a escrita, o desabafo, sabe? Pegar e escrever, ai, meu pai é um filho da... Isso, ele me bateu injustamente. Quando ele desabou, quando ele tirou, ele teve a consciência do problema, ele extravasou, ou seja, ele soltou o problema e depois ele fez uma oração. E aí vem a grande questão. Ele fez uma tomada de decisão e ele teve uma ação. A ação, a memória não vai ser apagada, mas ele poderia, porque ele sentia saudade do pai também,
ressignificar e dar uma outra conotação. Então ele foi lá, procurou o pai já nem lembrava porque que o filho tinha fugido, eles se reconciliaram e foi algo maravilhoso. Então o perdão, ele traz todas essas, vamos dizer assim, esses benefícios. E aí ele começou a prosperar, né? E além de poder prosperar, ele conseguiu fazer esse resgate dele com o pai. Eu tenho na minha história de vida também muitas questões com perdão. Teve uma época que eu estava trabalhando, né? E eu acabei perdendo o emprego porque estava me faltando algo chamado diploma universitário. E eu prestava exame e eu não passava. E, gente, modéstia à parte, eu sou bastante inteligente e tenho uma ótima memória, mas eu não conseguia passar em vestibular de jeito nenhum. Então, nesse período, eu tentei, né, já com 40 anos, eu tentei fazer o ProUni. Então, eu fiz lá a prova do Enem, inscrevi no ProUni, mas eu não consegui passar. Depois eu participei de um evento novamente que falava sobre perdão. Eu entrei num processo de perdoar e aí veio uma coisa na minha consciência, né? Porque meu pai sempre me admirava pela minha capacidade de estudo e ele tinha muito orgulho de mim. Mas como ele havia falecido e havia tido algumas outras questões, eu carregava um peso emocional de culpa. E por isso, então, eu prestava o exame e não passava. E numa dessas participações, numa reflexão, eu entendi. Porque meu pai, antes de falecer, ele virou para minha mãe e falou assim, que eu ia dar muito trabalho para ela, né? Porque eu era jovem, eu não era todo esse bom astral que eu sou hoje, eu era muito ranheta, eu guardava muito ódio dentro do meu coração. Eu fazia as coisas muito motivada pela raiva, pelo ódio, pelo eu posso, eu faço. E isso atrapalhou muito os meus caminhos. E meu pai sabia, né, que esse tipo de atitude não ia me levar, ia acabar fazendo sofrer a minha mãe. Ele falou isso para ela e a minha mãe falava isso todos os dias para mim e eu acabei carregando. Participando de um evento, veio na consciência que meu pai, ele se orgulhava de mim. Ele tinha orgulho e que aquela frase não tinha significado nenhum. Quando eu entendi isso, aquele ano, eu tentei novamente o ProUni, eu passei, eu consegui uma bolsa de 100%. Então, eu fiz a minha faculdade livre de mágoas. Pelo menos essa mágoa com o meu pai eu havia resolvido e foi muito bom. Então, perdoar é algo fantástico. E eu faço um convite aqui para vocês. Não esperem ficar magoado para perdoar. Existe um mecanismo chamado perdão preventivo. Ou seja, você pode trabalhar o corte de laços emocionais até mesmo antes de você ir para o confronto, né? Isso é muito especial. Eu criei uma meditação de perdão preventivo que em breve eu vou estar aí colocando para vocês. Eu também criei algo para trabalhar mais o perdão, que é o Portal do Perdão 2025. Eu vou estar lançando esse portal para a gente fazer um desafio de perdoar, um desafio de limpar também, né, as questões vibracionais. Então, para encerrar aqui, eu faço esse convite para você. Siga-me nas redes sociais. Eu vou estar sempre passando práticas e histórias transformadoras para que juntos nós consigamos liberar mágoas, atrair prosperidade e construir a vida em paz que você e que eu mereço também.
E agora, durante alguns minutinhos, nós vamos fazer aí um envio de Reiki, né? Vamos finalizar. Então, feche os olhos, inspire profundamente. Se imagine agora totalmente envolvido por correntes. Você está envolvido por correntes pesadas e você está carregando grandes fardos, aquelas bolas grandes presas nos pés, mochila pesada nas costas, como se houvesse pedras. Sinta o peso. Esse peso são as suas mágoas. São seus medos, as suas raivas. E agora, imagine uma luz grandiosa envolvendo e confortando você. Essa luz vai dissolvendo todos esses grilhões, esses fardos, esses pesos. Imagine que tudo isso se transforma em poeira e vai desintegrando e vai te libertando. E do seu coração emana uma forte luz que se une a essa luz externa, que te liberta das mágoas e dos bloqueios. Então, nesse momento, eu envio para vocês um orbe de transmutação, de vibração, para que você consiga enxergar, dissolver as suas mágoas. Muito obrigado. Pode abrir os olhos. Encerro aqui com profunda gratidão e vibrando para que você, a cada dia, se libere dessas correntes que te prendem e perdoe. E melhor do que perdoar, não julgue. E aí você vai conseguir ter uma vida mais leve e mais feliz. Te vejo por aí. Grande beijo e até a próxima.